Olá, queridos alunos, queridas alunas. Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa do 5º ano. Nós vamos ver o que nós vamos estudar no dia de hoje. Eixo, leitura, conteúdos, gênero textual do tipo dissertativo, identificação de argumentos e processo de argumentação no texto, procedimentos de leitura, identificação do tema e hierarquização de ideias no texto. Habilidade: reconhecer o tema principal ou o propósito do autor em textos, estabelecendo relações entre o assunto, a finalidade, o público-alvo e o gênero textual. Então está na hora de estudar. Bom, nós vamos ver hoje, então, os textos dissertativos. Nós vamos estudar alguns itens dentro desse tipo de texto. Vamos ver que itens são esses que nós vamos estudar. Primeiro, a identificação do tema. Segundo, identificar argumentos. No terceiro, o processo de argumentação no texto. Quarto, a hierarquização de ideias no texto. E quinto, procedimentos de leitura. Então, começando pela identificação do tema. Nós já vimos na aula anterior que o tema, ele é o assunto sobre o qual o autor constrói o seu texto. Então, ele escolhe um assunto sobre o qual ele vai discutir, sobre o qual ele vai trabalhar. Esse assunto a gente chama de tema. Vamos ver o texto abaixo. Você conhece alguma festa popular? O carnaval, é claro. Mas você sabe há quanto tempo existem festas como o carnaval? Os povos das antigas civilizações faziam festas para homenagear seus deuses e agradeciam à natureza pelo alimento que colhiam da terra. Essas festas foram transmitidas de pais para filhos até os dias de hoje. Elas mostram o jeito de ser de cada povo, suas tradições e sua cultura. No Brasil, as tradições portuguesas uniram-se à dança indígena e ao batuque africano. O maracatu tem trajes e danças que lembram os antigos guerreiros, e a festa do divino, de origem portuguesa, tem danças folclóricas de origem africana. Danças como a congada e o Moçambique vieram da cultura africana. O cateretê e os caboclinhos são danças de origem indígena. Festas como Bumba Meu Boi narram lendas por meio de dança. E a cavalhada narra a história de antigas lutas. Parece um teatro ao ar livre, sempre com roupas muito coloridas e máscaras curiosas. Em dezembro, a Folia de Reis celebra o nascimento do menino Jesus. E na virada do ano, a Rainha do Mar, Iemanjá, é homenageada nas águas do oceano. São muitas as festas populares. Com elas, aprendemos uma porção de coisas: histórias, lendas, comidas típicas, músicas e artesanatos. Conhecer as festas populares é conhecer o seu próprio povo. Bom, nesse texto, nós podemos identificar que o tema, ou seja, o assunto do texto, seria sobre as festas populares, né, brasileiras, as festas apenas que são realizadas no Brasil. Isso fica evidente pelo fato de o autor descrever diversos tipos de festas populares que acontecem no Brasil. Então vamos começar agora a ver a identificação de argumentos. Nesta fase, observamos quais argumentos o autor utilizou para defender seu ponto de vista. O autor cita diversas festas populares e o que elas representam. Então ele fala das festas e o que cada uma delas representa. No final do texto, ele nos fala que com essas festas aprendemos várias coisas como histórias, lendas, etc.
A descrição das festas serve para mostrar sua importância para a cultura brasileira. Então vamos só dar uma olhadinha nessa situação. No caso, o argumento que ele está usando aí são os tipos de festas. Ele mostra todas as festas, trabalha com o que representa cada uma tem um tipo de representação, o nascimento de Jesus, a virada do ano representada na festa de Iemanjá, guerreiros que eram utilizados antigamente em alguns lugares como a África, por exemplo, que tinha muitas guerras entre as tribos. Então ele mostra o que acontece nessas festas e depois ele nos fala que isso serve para nos mostrar a própria cultura dessas festas, o que ela representa para a cultura brasileira. Nós assimilamos a cultura dos portugueses, dos indígenas e dos africanos para formar a cultura brasileira. Isso nos mostra a nossa própria história, o que aconteceu com o Brasil quando estava na sua formação, com esses povos servindo para unir o Brasil como sendo um país só. Então vamos agora ver o processo de argumentação no texto. Como é que se processa isso? São elementos que poderão ser utilizados para fortalecer ainda mais os argumentos utilizados pelo autor, auxiliando a convencer os leitores das suas ideias. Então, esse processo de argumentação serve para que os argumentos que forem utilizados, esses argumentos aqui, eles fiquem ainda mais fortalecidos. E com isso, o autor vai ser auxiliado a convencer de uma maneira mais efetiva os leitores das ideias que ele está defendendo. Sempre lembrando que argumentação, ou seja, um texto argumentativo, é um texto que vai tentar convencer o leitor das ideias do autor. Bom, aqui nós temos a nossa aluna perguntando quais os tipos de argumentação que poderão ser utilizados. Então vamos tentar responder para ela. Nós separamos aqui dois tipos de argumentação, como exemplos de processo de argumentação no texto. Nós temos a argumentação por citação e argumentação por comprovação. Vamos ver cada uma delas. Argumentação por citação. Argumentar utilizando citação ocorre quando mencionamos opiniões de especialistas em uma determinada área. Opinião esta que validará o nosso ponto de vista. Ou seja, quando nós queremos escrever um texto argumentativo, sempre lembrando que um texto argumentativo, a ideia dele é de você convencer a pessoa que está lendo de que o seu ponto de vista é o correto, nós usamos a opinião de especialistas exatamente para mostrar que essa opinião não é exclusivamente minha. Não sou só eu que penso desse jeito. Tem outras pessoas que são especialistas na área, são de repente até mais capacitadas do que você, para poder confirmar que aquela ideia que você está defendendo é correta. Então, usar opinião de especialistas para poder defender o seu ponto de vista é um dos tipos de argumentação que nós utilizamos, para fazer com que o nosso leitor fique convencido da validade do que você está falando. O próximo item seria o exemplo da argumentação por citação. Então, nós vamos ver aqui um exemplo. Segundo os pesquisadores, há duas grandes semelhanças da SPT 0418-47 com a Via Láctea. Isso aqui está falando de duas galáxias. Essa galáxia que eles deram só um número e a Via Láctea, que é a galáxia onde a gente vive. Galáxia que abriga a Terra.
Ambas são um disco que gira em torno do próprio eixo e formam uma aglomeração de estrelas ao redor do centro galáctico. A diferença é que a Via Láctea tem braços em espiral. O resultado representa uma novidade no campo da formação das galáxias, ao mostrar que estruturas que observamos em galáxias espirais próximas e na nossa Via Láctea já existiam 12 bilhões de anos atrás, comenta Francesca Rizzo, doutoranda no Instituto Max Planck de Astrofísica na Alemanha. Nesse caso aqui, nós temos um texto que fala sobre a descoberta de uma galáxia parecida com a galáxia em que a gente vive, que é a Via Láctea, e para confirmar o que está sendo dito, o autor simplesmente se aproveitou da opinião dessa Francesca Rizzo, que trabalha na Alemanha, e ela é especialista nessa área. Então, para confirmar tudo que ele está dizendo, ele se aproveitou da opinião de uma pessoa gabaritada, uma pessoa capacitada para isso, que é uma doutoranda em astrofísica. Então, com isso, ele usa uma opinião para confirmar o que ele está falando. Vamos ver o próximo item, que seria a argumentação por comprovação. A comprovação ocorre quando apresentamos dados que comprovem o que estamos dizendo. Quer dizer, nós utilizamos dados para comprovar aquilo que eu estou afirmando. Esses dados podem ser estatísticos ou percentuais. Por exemplo, vamos ver um exemplo disso. Exemplo de argumentação por comprovação. O consórcio de veículos de imprensa divulgou um novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, consolidados às 20 horas desta quinta-feira, dia 13. O país registrou 1.301 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 105.564 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 989 óbitos, uma variação de menos 4% em relação aos dados registrados em 14 dias. Então, voltando aqui, argumentação por comprovação, nós utilizamos esses dados, ou seja, a quantidade de mortes, em que tempo isso ocorreu, no caso 24 horas, o número total de óbitos, vendo os últimos 7 dias quantos óbitos ocorreram, em percentuais, quanto isso representa. Então foram utilizados aqui, por exemplo, percentuais e dados estatísticos, que foram utilizados pelo autor desse texto para comprovar aquilo que ele está querendo dizer. Então, não só basta dizer que ocorreram mortes pela Covid-19. Para você mostrar que a situação é uma situação séria, você não basta dizer que a situação é séria, você tem que comprovar que realmente ela é séria. E com isso se usa dados estatísticos, a quantidade de mortes, quantas pessoas estão infectadas e assim por diante. Tá? Então vamos continuar vendo mais itens desse nosso texto. Vamos trabalhar a hierarquização de ideias no texto. Novamente nós temos a nossa aluna perguntando o que significa hierarquização. Hierarquização é você pegar as ideias, você vai definir a ideia central do texto, qual é a ideia, digamos assim, principal, e as ideias periféricas ou auxiliares, que auxiliarão o autor no convencimento do leitor a respeito da ideia central. Ou seja, o que nós fazemos no caso da hierarquização é você estabelecer qual é a ideia central que você vai trabalhar, e em cima dessa ideia central você trabalha com ideias que são chamadas periféricas ou auxiliares. Essas ideias periféricas elas vão ter a tentativa de confirmar,
de comprovar o que está sendo dito na ideia central. Então, ela reforça o que a ideia central está dizendo, a ideia que ela tenta passar. Com isso, você tenta convencer o leitor da sua opinião, mostrar que a sua opinião está correta. Um exemplo de hierarquização de ideias no texto. A retomada das aulas presenciais pode constituir um risco para alunos e professores, quando ainda não estamos livres do Covid-19. Após uma aparente queda no número de casos e mortes por Covid-19, vemos que novos casos têm surgido todos os dias. O número de alunos e professores que utilizarão transporte público representará uma aglomeração em ônibus e paradas de ônibus, o que aumenta o risco de infecção. Além disso, a utilização de aulas à distância tem se mostrado útil para um grande número de alunos, evitando assim o contato e aglomeração nas escolas. Ou seja, nós podemos observar aqui que nós temos uma ideia principal. A ideia principal é que a retomada das aulas presenciais pode constituir um risco para alunos e professores. Essa é a ideia principal. E aí ele usou várias ideias secundárias para reforçar o que foi dito aqui. As ideias secundárias que reforçam que as aulas presenciais são um risco é que o número de casos e mortes por Covid-19 eles têm surgido todos os dias, quer dizer, tem aumentado. Alunos e professores vão utilizar transporte público, vai representar uma aglomeração que aumenta o risco de infecção. Ele também argumenta que a utilização de aulas à distância, ela tem se mostrado útil para um grande número de alunos, evitando contato e aglomeração nas escolas. Então ele partiu de uma ideia central, que é as aulas presenciais são um risco para alunos e professores, e utilizou ideias secundárias para confirmar essa ideia central. Só vão reforçar a ideia central, que não há necessidade de se voltar às aulas presenciais. Continuando, os procedimentos de leitura. Aqui já se refere ao leitor, a pessoa que está lendo o texto. O que é que o leitor pode fazer quando ele está lendo um texto? O leitor poderá fazer uso de alguns procedimentos simples para melhor entendimento do texto lido. Aqui vão alguns exemplos. Vamos ver o que é que o leitor pode fazer. Primeiro, marcar palavras-chave no texto. Palavras-chave são termos que sintetizam as ideias mais importantes de um texto. Então você vai ver quais são as ideias mais importantes daquele texto e marcar as palavras-chave. Por exemplo, em um texto que associa o aumento da violência ao uso de videogames, as palavras-chave poderiam ser violência e videogame. Então você marca as palavras-chave que vão sintetizar as ideias mais importantes desse texto. A outra situação seria grifar partes do texto. Pode-se usar uma caneta marca-texto, como eu estou fazendo aqui na nossa lousa, ou sublinhar passagens do texto que contém ideias consideradas importantes. Então, você acha que isso aqui é importante, você vai lá e marca no seu texto. Ou então você pode fazer assim também, usando marca-texto ou só sublinhando. Você vai pegar as ideias mais importantes e vai marcar esses trechos, para que depois você pode ler só esses trechos e você vai ter uma ideia geral do assunto que está sendo desenvolvido. E também nós podemos resumir o texto. Lembrando que é importante não confundir resumir com copiar partes do texto. Resumir é condensar o texto, concentrando-se nas ideias mais importantes abordadas nele. Ou seja, não é só copiar determinada parte, é ler o texto e você resumir o que você considera de mais importante dentro deste texto. Resumindo, para que possamos ter um bom entendimento dos textos lidos, é importante atentarmos para os seguintes pontos. Identificar o tema, que é o assunto do texto, identificar quais os argumentos utilizados para a defesa do ponto de vista do autor,
ver quais processos de argumentação foram utilizados pelo autor do texto para desenvolver e defender seu ponto de vista, identificar a hierarquização de ideias no texto, ou seja, qual a ideia central e quais as ideias secundárias ou auxiliares o autor utilizou para a defesa de seu ponto de vista. E também quais procedimentos de leitura o leitor poderá utilizar para obter uma maior compreensão do texto lido. Então, o que a gente tem que fazer é atentar para esses pontos e, se usar esses pontos que nós destacamos agora, vocês vão ter o melhor aproveitamento no entendimento do que está sendo abordado naquele texto. Qual é o assunto e qual é o ponto de vista que está sendo defendido nesse texto. Para a gente ver se ficou tudo claro, nós vamos agora fazer um exercício em cima do que a gente viu até esse momento. Então vamos para o exercitando. Bom, então vamos começar o nosso exercitando de hoje. Leia o texto abaixo. Uma breve história da estereoscopia. Camadas de história constroem o atual sucesso do 3D no cinema e seu ingresso nas salas de estar, com os aparelhos de televisão. Nossos bisavós, a partir de meados do século XIX e início do XX, já namoravam a tecnologia, hoje redescoberta. Em 1833, o inglês Charles Wheatstone construiu um aparelho de espelhos muito simples, mas engenhoso, por meio do qual se visualizavam desenhos tridimensionais em relevo. Um olho mirava uma foto, o outro sua equivalente, sua quase gêmea, e no cérebro se dava a fusão mágica. Esse aparelho, o estereoscópio, ainda hoje encontrado nas feiras de antiguidade, foi o precursor do 3D. Ao casar-se com a fotografia, invenção ainda na infância, detonou uma explosão de imagens tridimensionais que se valiam da riqueza de detalhes que surgiam especularmente dos retratos de famílias e de paisagens. Essa combinação, a união de duas tecnologias ainda imberbes, fez expandir o consumo de imagens que pareciam brotar da superfície. Então vamos ver agora, vamos tentar entender esse texto. O tema desse texto é, letra A expansão da tecnologia 3D, a influência da tecnologia 3D, a origem da tecnologia 3D, o resultado da tecnologia 3D ou o sucesso da tecnologia 3D. Vamos para o segundo texto. Coatis roubam a cena em parque. Pedalinho, quadras de futebol, piscina, pista de bicicross. Que nada, a sensação do Parque Ecológico do Tietê, na Penha, zona leste de São Paulo, são os ativos e gulosos coatis. Na trilha ecológica, as crianças se divertem com os bichos, e os representantes da espécie Nassua são nada na deles. Se alguém oferece o salgadinho, os coatis querem logo o pacote inteiro. E não adianta esconder, porque eles têm ótimo olfato. Tainá dos Santos, de 14 anos, que o diga. Quando a Folha esteve no parque, no domingo passado, ela disputava com um coati sua mochila incrementada. É que eu dei uma batatinha frita para ele e depois guardei o pacote aí dentro, afirmou, rindo muito. Mas logo relembrou episódios menos felizes. Quando eu tinha 5 anos, dei uma bolacha e levei uma mordida no dedo. Doeu muito. Mais à frente, na trilha, famílias domingueiras, o parque recebe cerca de 40 mil visitantes no fim de semana, se divertem com um bando de pelo menos 30 coatis. Alimentar os coatis
traz risco à saúde dos bichos e das pessoas. A contaminação por raiva é avaliada constantemente nos animais, mas não é possível garantir que o coati não tenha pego a doença recentemente, explica Liliane Milanello, que coordena o Centro de Recuperação de Animais Silvestres do parque. Segundo a veterinária, se as pessoas não pararem de dar comida aos coatis, os animais poderão ser retirados do local. Então, a gente também vai tentar identificar qual é o tema desse texto. Letra A, alimentação de coatis no parque. Letra B, diversão no parque. Letra C, fim de semana no parque. Ou a letra D, presença de coatis. Bom, então vocês vão ter um tempinho para resolver essa questão, nessas duas questões, e daqui a pouco nós voltamos dando o resultado de cada uma delas. Então, daqui a pouco a gente volta. E aí, pessoal, estava difícil? Vamos ver se estava difícil ou não. Vamos tentar resolver agora essas duas questões. Bom, então leia o texto abaixo.
Uma breve história da estereoscopia. Camadas de História constroem o atual sucesso do 3D no cinema e seu ingresso nas salas de estar, com os aparelhos de televisão. Nossos bisavós, a partir de meados do século XIX e início do XX, já namoravam a tecnologia hoje redescoberta. Em 1833, o inglês Charles Wheatstone construiu um aparelho de espelhos muito simples, mas engenhoso, por meio do qual se visualizavam desenhos tridimensionais em relevo. Um olho mirava uma foto, o outro sua equivalente, sua quase gêmea, e no cérebro se dava a fusão mágica. Esse aparelho, o estereoscópio, ainda hoje encontrado nas feiras de antiguidade, foi o precursor do 3D. Ao casar-se com a fotografia, invenção ainda na infância, detonou uma explosão de imagens tridimensionais, que se valiam da riqueza de detalhes que surgiam especularmente dos retratos de famílias e de paisagens. Essa combinação, a união de duas tecnologias ainda imberbes, fez expandir o consumo de imagens que pareciam brotar da superfície. Então vamos ver. O tema desse texto é, letra A expansão da tecnologia 3D. Letra B, a influência da tecnologia 3D. Letra C, a origem da tecnologia 3D. Letra D, o resultado da tecnologia 3D. Ou a letra E, o sucesso da tecnologia 3D. Vamos ver qual é a resposta correta. A resposta correta é a letra C, a origem da tecnologia 3D. Se a gente for observar aqui o início do texto, nós vemos que ele fala que essa tecnologia 3D que hoje a gente vê no cinema e vê até nas salas de estar, ela começou com os nossos bisavós. Inclusive ele fala aqui no início do século XIX, no final do século XIX, início do século XX. E ele mostra o que foi feito por esse inglês Charles Wheatstone, quando ele tentou construir aparelhos que fizessem uma imagem em 3D. Aparelhos que a gente encontra ainda em feiras de antiguidade. E quando o 3D se juntou com a fotografia. Tudo isso lá no final do século XIX, início do século XX. Então, nesse caso aqui, o que ele nos traz é a origem da tecnologia, como é que ela começou, o início de tudo. O resto veio depois, mas o texto nos fala da origem, como começou a ideia de se trabalhar imagens em 3D. Vamos ver a segunda questão. Coatis roubam a cena em parque. Pedalinho, quadras de futebol, piscina, pista de bicicross. Que nada. A sensação do Parque Ecológico do Tietê, na Penha, zona leste de São Paulo, são os ativos e gulosos coatis. Na trilha ecológica, as crianças se divertem com os bichos e os representantes da espécie Nassua são nada na deles. Se alguém oferece um salgadinho, os coatis querem logo o pacote inteiro. E não adianta esconder, porque eles têm ótimo olfato. Tainá dos Santos 14 que o diga. Quando a Folha esteve no parque, no domingo passado, ela disputava com um coati sua mochila incrementada. É que eu dei uma batatinha frita para ele e depois guardei o pacote aí dentro, afirmou, rindo muito. Mas logo relembrou episódios menos felizes. Quando eu tinha 5 anos, dei uma bolacha e levei uma mordida no dedo. Doeu muito. Mais à frente, na trilha, famílias domingueiras, o parque recebe cerca de 40 mil visitantes no fim de semana, se divertem com um bando de pelo menos 30 coatis. Alimentar os coatis traz risco à saúde dos bichos e das pessoas. A contaminação por raiva é avaliada constantemente nos animais, mas não é possível garantir que o coati não tenha pego a doença recentemente, explica Liliane Milanello, que coordena o Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque.
Segundo a veterinária, se as pessoas não pararem de dar comida aos coatis, os animais poderão ser retirados do local. Então vamos ver qual é o tema desse texto. A. Alimentação de coatis no parque. Letra B. Diversão no parque. Letra C. Fim de semana no parque. Ou a letra D. A presença de coatis. Vamos ver qual é a resposta correta. A resposta correta é a presença de coatis, a letra D. Se nós observarmos o texto, a gente vai ver que se fala muito nesse texto sobre dar comida aos animais, né, que as pessoas alimentam o coati. Mas a questão principal, o tema mesmo, não é só a questão da alimentação. A alimentação foi uma das ideias que foram desenvolvidas. O tema é a presença dos coatis, a interação que ele tem com as pessoas, inclusive recebendo comida das pessoas. Mas nem todo mundo dá comida, algumas pessoas só interagem com eles. E o texto também fala do risco de se pegar até doenças, como a raiva, no caso de se levar uma mordida ou um arranhão desse coati. Então, a questão não é só a alimentação dos coatis, o que poderia aparecer aqui na letra A, mas é a presença de coatis no parque e tudo que acontece com a presença deles e essa interação que eles têm com as pessoas. Ok? Então, o que nós temos para ver agora vai ser o resumo do nosso conteúdo de hoje. Então, vamos fazer o nosso resumo de hoje. Nós trabalhamos com textos dissertativos, né, dissertativos argumentativos. Então, a ideia desses textos é, primeiro, você identificar o tema, qual é o assunto tratado nesse texto. Identificar os argumentos que foram utilizados para defender o ponto de vista. Que processos de argumentação foram utilizados para reforçar as ideias que você está tentando defender nesse texto. Nós vimos também identificar a hierarquização de ideias do texto, ou seja, ver qual é a ideia principal e quais ideias secundárias ou auxiliares que vão ajudar a defender a ideia principal. E identificar os procedimentos de leitura. O que a pessoa que está lendo, no caso o leitor do texto, ele pode fazer para entender melhor o texto, ele ter uma compreensão melhor desse texto. Então essa foi a nossa aula de hoje. Ela está sendo a continuidade do que já estivemos vendo nas aulas anteriores. Ela é simplesmente uma continuação. Nós fomos vendo aos poucos como se trabalhar um texto, como identificar um tema, como usar argumentos. E nessa última aula nós só fizemos desenvolver um pouco mais essa ideia da argumentação, da defesa de uma tese, dos tipos de argumentos que você pode utilizar para trabalhar melhor o seu texto. Sempre lembrando que, para que a gente possa realmente compreender esses assuntos, nós precisamos sempre trabalhar, precisamos exercitar isso. Ou seja, quando vocês estiverem lendo um texto, procurem utilizar tudo isso que a gente viu aqui. Marcar um texto, fazer um resumo, destacar palavras-chave, tentar entender qual é o tema, qual é a tese, quais são os argumentos, e sempre tentar utilizar isso no texto, que vai ser a única maneira que nós temos de poder compreender realmente como se trabalhar um texto argumentativo, um texto que você vai tentar convencer alguém do seu ponto de vista, da sua ideia. Tá? Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Até lá!